Você não perdeu valor. Você ficou fraco. E o mundo percebe isso rápido. Você evita confronto. Cede para manter o clima. Aceita o que incomoda. Volta atrás no que disse. Tolera coisas que antes não toleraria. O problema não é falta de valor interno. É a perda visível de força na forma como você se coloca. Alguém fala com você de um jeito atravessado. Você percebe, sente, mas não marca nada. Outro dia, a pessoa atrasa, desrespeita, exige demais, atravessa um limite pequeno. De novo, você deixa passar. E de tanto deixar passar, começa a surgir uma sensação confusa, como se o seu valor tivesse diminuído. Mas o que está acontecendo é mais concreto do que isso. Quando os seus limites deixam de produzir consequência, a sua presença deixa de ser lida como força e passa a ser lida como facilidade. Esse é o ponto central. Muita gente chama isso de perder valor, como se fosse algo misterioso, quase invisível, quase místico. Mas na prática, o processo costuma ser muito mais simples. Você não perdeu valor como essência. Você enfraqueceu a forma como esse valor aparece no mundo, e é aqui que Maquiavel ajuda a corrigir a crença. Ele entendia que intenção não basta. O mundo social responde a sinais de força, previsibilidade, capacidade de reação e custo real. Não importa muito o quanto você é bom por dentro. Se por fora, tudo em você comunica que pode ser pressionado sem grande consequência. Esse é o custo invisível. Você continua se vendo da mesma forma, mas o ambiente já percebeu que a sua firmeza diminuiu. No trabalho, alguém empurra uma responsabilidade para você. Você percebe que não deveria aceitar. Sabe que aquilo não era seu inteiro. Sente o incômodo com nitidez, mas aceita mesmo assim. Não porque concordou, não porque achou justo, só para evitar ruído, clima ruim ou a imagem de alguém difícil. O problema não é esse episódio sozinho. É a mensagem repetida que ele deixa. Basta um pouco de pressão e você sai do próprio eixo. Maquiavel pisaria exatamente aqui. Respeito não se organiza só pela intenção moral. Se organiza também pela percepção de até onde você sustenta a posição quando existe custo. E é isso que o ambiente vai aprendendo sobre você. Não o que você pensa de si, não o que você gostaria de transmitir, mas o quanto a sua posição resiste quando aparece pressão social. Toda vez que você recua sem ter mudado de ideia, só para não bancar o desconforto da firmeza, uma informação silenciosa entra na relação. Com você, o peso pode ser deslocado. No começo parece pouca coisa, só mais uma tarefa, só mais uma concessão, só mais um ajuste para tudo continuar funcionando. Mas o acúmulo disso altera a sua leitura social. Você deixa de parecer alguém estável e começa a parecer alguém administrável. Observe quantas vezes você recua não porque reconsiderou de verdade, mas porque não quer pagar o preço de sustentar a própria posição. No relacionamento, na amizade ou na família, algo te desagrada. Você sente, percebe, mas escolhe não nomear, não corrige, não marca, não devolve, porque pensa que não vale a pena. Só que o outro não lê a sua intenção profunda. Não lê a nobreza do seu silêncio, não lê a elegância que você imagina estar preservando. Lê a sua conduta repetida. E a sua conduta está dizendo, isso aqui pode passar. Esse é o ponto cego mais difícil de admitir. Quando a sua tolerância não tem critério visível, ela deixa de parecer maturidade e começa a parecer impotência prática. O problema não é relevar alguma coisa às vezes. É transformar a ausência de reação em padrão, porque a partir daí, o ambiente aprende rápido onde termina o seu limite. Ou pior, aprende que talvez ele nem precise ser considerado. Maquiavel ajuda a enxergar isso sem romantização. As relações humanas não se organizam apenas por boa intenção. Elas também respondem à percepção de risco, de fronteira e de consequência. Se tudo em você comunica adaptação previsível, o outro tende a avançar até onde esse espaço permitir. Repare onde você está chamando de paciência algo que, na prática, já virou permissão. Num grupo, numa equipe, numa convivência, você começa a notar uma coisa incômoda. Certas pessoas falam com você de um jeito que não usariam com alguém mais firme. Cortam mais, pressionam mais, presumem mais. Tomam liberdades que, com outros, talvez mediriam melhor. E esse é o momento em que o problema deixa de ser só interno.
A sua fraqueza começou a ganhar leitura social. O ambiente entendeu que a sua presença oferece pouco atrito. Maquiavel entendia isso com dureza. Percepção é poder. Quando os outros percebem que você não reage, não sustenta, não corrige, ajustam naturalmente o comportamento em cima desse espaço livre. Não precisa existir maldade explícita, nem um plano, nem uma intenção clara de te diminuir. Basta o caminho mais fácil ficar aberto. E é por isso que tanta gente prefere dizer "perdi meu valor", porque essa frase dói menos do que admitir. Parei de sustentar força. Só que a correção começa exatamente aí. O problema não está numa essência que desapareceu. Está na reputação prática que o seu comportamento foi construindo ao redor de você. Hoje, observe em qual ambiente você já foi classificado silenciosamente como alguém fácil de empurrar. Num grupo, numa equipe, numa convivência, você começa a notar uma coisa incômoda. Certas pessoas falam com você de um jeito que não usariam com alguém mais firme. Cortam mais, pressionam mais, presumem mais, tomam liberdades que com outros talvez mediriam melhor. E esse é o momento em que o problema deixa de ser só interno. A sua fraqueza começou a ganhar leitura social. O ambiente entendeu que a sua presença oferece pouco atrito. Maquiavel entendia isso com dureza. Percepção é poder. Quando os outros percebem que você não reage, não sustenta, não corrige, ajustam naturalmente o comportamento em cima desse espaço livre. Não precisa existir maldade explícita, nem um plano, nem uma intenção clara de te diminuir. Basta o caminho mais fácil ficar aberto. E é por isso que tanta gente prefere dizer "perdi meu valor", porque essa frase dói menos do que admitir. Parei de sustentar força. Só que a correção começa exatamente aí. O problema não está numa essência que desapareceu. Está na reputação prática que o seu comportamento foi construindo ao redor de você. Hoje, observe em qual ambiente você já foi classificado silenciosamente como alguém fácil de empurrar. Você sai de uma situação pensando: as pessoas não me respeitam mais. Ninguém me leva a sério. Parece que meu valor sumiu. Mas talvez o que tenha sumido não seja o valor. Talvez tenha sumido a evidência externa de que existe em você algo que não pode ser movido com tanta facilidade. Esse é o ponto que muda a leitura inteira do problema. O mundo não reage à sua essência invisível. Reage ao que a sua postura torna perceptível, ao tom que você aceita, ao prazo que você absorve, ao espaço que cede, à forma como corrige ou não corrige o que atravessa você. E é por isso que essa mudança quase nunca aparece só em grandes conflitos. Ela aparece no detalhe, no jeito como falam, no quanto presumem sua adaptação, na naturalidade com que testam seu limite, na liberdade que tomam porque já sentiram, antes, que a resistência seria baixa. Maquiavel lembraria exatamente disso. Onde não existe risco percebido, cresce a ousadia alheia. Então vale observar uma coisa com frieza. A sua dor vem apenas do comportamento dos outros? Ou também do momento em que você percebeu que parou de se sustentar como antes? A partir daí, começa um erro ainda mais profundo. Você passa a pensar que tem menos presença, menos carisma, menos importância, menos alguma coisa essencial, como se algo em você tivesse se estragado. Mas muitas vezes, o que mudou não foi a sua essência, foi o seu grau de firmeza, de energia, de consequência. E essa confusão te enfraquece duas vezes. Primeiro porque você recua, depois porque interpreta esse recuo como prova de defeito interno. Então a leitura fica toda errada. Em vez de enxergar uma perda de potência prática, você começa a construir uma narrativa de desvalor. E isso é perigoso, porque quem acredita que perdeu valor tende a se recolher ainda mais, a duvidar mais, a ceder mais, a entrar menor nas situações. Maquiavel seria brutal nesse ponto. O mundo não está avaliando a sua alma, está respondendo à forma como você ocupa espaço, administra limite e impõe medida. Por isso, psicologizar tudo pode virar outro desvio. Nem sempre o problema é falta de brilho interior. Às vezes, é simplesmente o fato de que você já não mostra força suficiente para que a sua presença pese na prática.
Repare onde você está chamando de desvalor algo que talvez seja perda de potência comportamental. Dessa vez, alguém passa da medida. E você não teatraliza, não endurece a voz, não tenta provar força, só interrompe, corrige ou recusa com clareza, sem excesso, sem explicação longa, sem pedir desculpa por existir com contorno. Parece um gesto pequeno, mas ele muda a leitura inteira da cena, porque a sua presença volta a ter densidade prática. Não porque ficou mais valiosa de repente, mas porque voltou a existir com força organizada. Esse é o ponto que Maquiavel ajuda a tornar impossível de romantizar. Não basta ter qualidades. É preciso que elas sejam sustentadas por capacidade real de impor fronteira. Sem isso, até valor verdadeiro perde efeito no mundo. O respeito não nasce só do que você é por dentro. Nasce também do que o seu comportamento torna crível por fora. E quando você interrompe um excesso sem espetáculo, alguma coisa se reorganiza. O ambiente percebe que existe medida, que existe custo, que existe um ponto em você que não está aberto à movimentação automática. Hoje, note um momento em que você pode trocar explicação excessiva por uma posição curta e firme. Porque, no fim, o mundo raramente responde ao que você acha que é. Responde ao que a sua conduta torna visível. O que fez você parecer menos valioso não foi alguma perda mágica de essência. Foi o acúmulo de sinais de que a sua posição pode ser movida sem grande resistência. Quando isso muda, a leitura dos outros muda junto. Muita gente não está sofrendo por falta de valor. Está sofrendo porque ficou tão maleável que o próprio valor já não encontra forma de aparecer. Por isso você não precisa virar duro, cruel ou obcecado por controle, mas precisa parar de chamar de desvalorização aquilo que muitas vezes é erosão da própria força. Porque valor não desaparece tão facilmente. O que desaparece é a forma visível de sustentá-lo quando você para de proteger seu lugar, seu limite e sua consequência no mundo. Nas próximas 24 horas, escolha um único momento em que você normalmente cederia por reflexo e sustente uma posição simples sem se justificar demais. Depois observe, você estava realmente sem valor, ou só desacostumado a bancar a própria força? Se esse vídeo te mostrou algo que você já vinha sentindo, comenta "Meu valor precisa de força". E se você percebeu que o problema não está em ter perdido algo essencial, mas em ter parado de sustentar contorno, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você chama de bondade aquilo que, na prática, está só ensinando o mundo a passar por cima de você. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.